Olá para você que me segue no canal Felipe Dumbi-FD. É muito bom tê-lo aí do outro lado para mais um vídeo, para mais um assunto, para mais uma temática. Na verdade, eu tenho feito todos os possíveis para em cada semana fazer um vídeo, gravar um vídeo e postar aqui neste meu canal, Felipe Dumbi-FD. E para você que está acompanhando no Facebook ou até mesmo aqui através do WhatsApp, saiba que exatamente há um canal do YouTube meu. Há um canal do YouTube meu e é Felipe Dumbi-FD. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, o que está esperando? Se inscreva nesse canal. Clique ali por baixo onde está escrito inscrever ou subscrever, como aparece em alguns outros dispositivos, e faça parte desse canal e ative todas as notificações. Compartilhe o link para as outras pessoas, o link do vídeo, o link do canal e peça às outras pessoas para também se inscreverem nesse canal. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com as outras pessoas, não é? Fazendo assim, você estará ajudando não só a mim, mas até o Senhor Deus na propagação do Evangelho. Bem, hoje estaremos falando sobre métodos de estudo da Bíblia. Na verdade, esse é um tema que eu acho interessante falar aqui para aqueles que têm me acompanhado. E falar sobre métodos de estudo da Bíblia é um assunto muito importante para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, aqueles que gostam de pesquisar, aqueles que gostam de eh, de estudar, seja uma palavra, estudar um verso, um capítulo, ou estudar o texto em si. Então, é importante para que a pessoa saiba como de facto usar os métodos para entender melhor as Sagradas Escrituras. Na verdade, existem diversos livros que abordam sobre métodos de estudo da Bíblia. No entanto, eu estarei aqui apresentando métodos de estudo da Bíblia que vão exatamente ajudar-lhe a interpretar a Bíblia de maneira ou de modo correto. Eu até diria corretíssimo. Exatamente, corretíssimo. Mas eu aqui aproveito dizer que, na verdade, muita gente interpreta mal a Bíblia. Muita gente interpreta mal a Bíblia e a opinião de alguns, o comentário de alguns, o argumento de alguns tem sido herético, inclusive antibíblico. Muita gente apresenta a interpretação de um texto o que não é. Exatamente, muitos fazem interpretação fora do texto. O, muitos tiram muitos tiram aquilo que é a essência do texto, tornando um argumento negativo, contrário ao que de facto poderia ser o correto pela perspectiva bíblica. Então, muitos tiram o texto fora do seu contexto, tornando ela um pretexto, tornando ele um pretexto. Mas, se nós estudarmos a Bíblia de maneira correta, é claro que estaremos também fazendo boas interpretações. No entanto, quais são alguns métodos que eu gostaria aqui de apresentar para que todos possamos, de facto, ter noções sobre métodos de estudo da Bíblia? Eu já disse que existem vários métodos, mas alguns dos que eu poderia sugerir, você pode exatamente baixar esse vídeo ou fazer anotações, caso você de facto quiser fazer anotação. Então vamos lá diretamente ao assunto. Quais são os métodos que eu vou aqui colocar ou apresentar para você sobre estudos da Bíblia? Primeiro, Primeiro método, você precisa exatamente selecionar uma versão bíblica
que seja fiel ao significado contido no idioma, ou até mesmo, quando nós falamos dos idiomas, você sabe que temos o pressuposto de que a Bíblia foi escrita em três línguas: língua hebraica, aramaica e grega. Exatamente. O hebraico, quase a maior parte do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento temos algumas porções em aramaicos. Algumas porções em aramaicos que aparecem exatamente no seu original. No original foi escrito em três línguas. Então, algumas porções que aparecem em aramaico vão aparecendo lá no livro de Esdras. Esdras vai aparecer no livro de Esther, vai aparecendo no livro de Daniel. Exatamente. Como, por exemplo, Daniel capítulo 2, verso 4, a parte B, até o capítulo 7, 28, originalmente havia sido escrito em aramaico. Enfim, dentre algumas outras porções que também temos no Antigo Testamento, que foram escritas em aramaico. Grego, todo o Novo Testamento, originalmente, havia sido escrito em grego. Isto é, grego koiné. O grego koiné era o grego comum, o grego popular, que era falado na época. No entanto, há uma coisa que é importante que precisamos saber quanto à pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus esteve nessa terra como Deus entre os homens, Jesus, na verdade, falava o hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico. Mas os autores bíblicos neotestamentários do Novo Testamento, na verdade, quando escreveram os evangelhos, as epístolas, cartas, os livros do Novo Testamento, na verdade, eles escreveram em grego. Então, as palavras de Cristo Jesus, que Jesus falou em hebraico e aramaico, eles escreveram em grego. Então, todo o Novo Testamento originalmente havia sido escrito em língua grega. Então, é preciso ser fiel ao significado contido nos idiomas em que a Bíblia foi originalmente escrita, dando assim preferência a traduções feitas por um amplo grupo de eruditos e pessoas que de facto são estudiosos da Bíblia e publicada por uma editora geral e não traduções que poderíamos aqui dizer patrocinadas por uma denominação particular ou até mesmo um grupo com um enfoque até mesmo limitado. No entanto, é preciso até cuidar para as pessoas, ou você mesmo, quem sabe, não basear um ponto doutrinário importante numa versão ou tradução da Bíblia. Os eruditos, por exemplo, eles podem usar os textos gregos, inclusive os textos hebraicos. Por que textos gregos e hebraicos? Porque os textos gregos e hebraicos podem exatamente os ajudar ou os habilitar, usando assim esse termo fica melhor, pode exatamente os habilitar a examinar também as variantes dos antigos manuscritos bíblicos. Agora, outro item, ou ponto 2 de métodos aqui a apresentar para você, outro método tem que ver com a escolha. Fazer uma escolha de um plano definido de estudo, evitando abordagens casuais e destituídas de propósitos. Então, eu aqui vou apresentar alguns planos que, quem sabe, possam ajudar você nesse segundo método de escolha de um plano definido de estudo. Então, alguns planos que eu posso aqui apresentar para você como sugestão, eles devem abranger a análise da mensagem de um livro, claro, bíblico, devem exatamente abranger o método de estudo verso por verso, e existem aí alguns livros, até de Apocalipse, intitulado Apocalipse verso por verso. Tem um deles foi escrito por Henry Feyerabend, e dentre outros também tem outro comentarista, teólogo, que inclusive também escreveu Apocalipse verso por verso, para além de Henry Feyerabend. Mas também existem exatamente estudos feitos por alguns outros teólogos,
de estudo de textos bíblicos verso por verso. No entanto, um outro plano que deve abranger esse segundo método de escolha de um plano de estudo tem que ver com o estudo da busca de soluções bíblicas para um problema existencial específico. Satisfação bíblica para uma necessidade específica também, ou respostas bíblicas para uma questão específica. Então, se assim você se você fizer, você perceberá que você estará andando ou fazendo algo que o ajudará a ter uma percepção mais clara de um problema, de uma solução que você quer em um problema existencial específico, isto é, na Bíblia. Outro sim que você precisa ter em conta ou em vista tem que ver com um estudo de temas. Pode fazer um estudo de temas, vamos falar, pode ser temas de a justificação pela fé, temas de amor, temas sobre a segunda vinda, temas sobre a graça, temas sobre a salvação e dentre outros. Outro mais que precisa abranger nesse segundo método tem que ver com estudo de palavras. Muita gente, são poucos que fazem estudo de palavras encontradas na Bíblia. O que exatamente significa essa palavra que eu acabo de ler aqui, que eu acabo de encontrar aqui? O que significa, por exemplo, graça? O que significa graça? O que significa misericórdia? O que significa aleluia? O que significa louvor? O que significa Pentecostes? Estudo de palavras. O que significa o que significa, deixa eu pegar aqui uma palavra, o que significa ressurreição? O que significa o que significa camelo? O que esse nome é palavra também? O que significa carmesim? Isso mesmo. O que significa tabernáculo? Santuário? O que significa? Então, estudo de palavras pode abrir uma visão mais ampla de como você vai ter uma noção mais profunda a respeito da interpretação das Escrituras Sagradas. Outro elemento é fazer estudo biográfico, isto mesmo, estudo biográfico, o que pouca gente faz. E existem, claro, alguns estudos biográficos que, quando alguns se deparam, acabam tendo uma noção mais alargada a respeito daquele assunto que foi estudado. E os estudos biográficos, sem dúvidas, ajudam a pessoa a ter mais uma compreensão alargada a respeito do texto, a respeito do assunto em si que pretende-se saber ou pretende-se pesquisar. Então, terceiro método que eu apresento aqui é procurar compreender o significado simples e mais óbvio da passagem bíblica estudada. Quarto método que eu apresento aqui é de que você precisa exatamente buscar descobrir os grandes temas fundamentais das Escrituras, tal como se encontram textos individuais, passagens e livros dos temas básicos, a fim estão presentes ao longo das Escrituras. Por exemplo, primeiro eu posso aqui apresentar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, e segundo, a perspectiva do grande conflito, envolvendo assim a autoridade da palavra de Deus, a queda da humanidade, o primeiro e o segundo adventos de Cristo, a vindicação de Deus e a sua lei, e a restauração do plano divino para o universo. Esses temas, por exemplo,
devem ser extraídos da totalidade das Escrituras e não impostos sobre ela. Portanto, outro método que eu aqui posso apresentar como quinto método é de que você precisa reconhecer que a Bíblia é sua própria intérprete e que o significado das palavras, textos e passagens que nós encontramos nela é mais bem determinado pela comparação diligente de uma parte da Escritura com outra parte da Escritura. Você lembra exatamente o texto de Isaías, Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, verso 10, que diz mandamento, porque a palavra de Deus será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso também pode se encontrar no verso 13 desse mesmo capítulo de Isaías, nesse capítulo 28 de Isaías. Então, é preciso fazer analogias, correlação de textos, ligação de textos bíblicos, juntar esse texto com aquele, pegar esse texto com aquele. Então, vai exatamente fazendo uma miscelânea de textos aí para ter uma compreensão mais profunda e mais alargada do assunto. Porque se você se prender apenas em um texto ou em um assunto único, então você vai ter uma compreensão mais limitada ainda. Mas se você agrupar, se você tem um grande número de textos que falam sobre o mesmo assunto, em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Mateus, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo a Timóteo, enfim, você terá uma noção mais profunda, mais clara a respeito do assunto. Assim ocorre com muitos assuntos das Escrituras Sagradas. Então, o sexto método é de que você precisa estudar o contexto da passagem sob consideração, relacionando com as sentenças e parágrafos que a precedem e os que a seguem. Busque relacionar as ideias das passagens com a linha de pensamento do livro bíblico em sua totalidade. E existem assuntos da Bíblia que você exatamente não vai entender se você limitar-se apenas naquele verso ou naquele capítulo. Existem assuntos da Bíblia que, para entender de maneira profunda, você vai precisar exatamente estudar os versos anteriores ao verso em causa que pretende se estudar, e você exatamente vai precisar estudar os capítulos anteriores, até mesmo o capítulo anterior, para ter uma compreensão mais alargada do assunto em causa que você está aí com a Bíblia aberta, o texto onde você está se cingindo. Então, é preciso ter essa noção, estudar o contexto da passagem sob consideração, relacionando com as sentenças e parágrafos que exatamente o precedem. Então, o sétimo método que eu posso aqui apresentar para você é de que você precisa verificar, tanto quanto possível, as circunstâncias históricas de quando a passagem foi escrita pelos autores bíblicos sob orientação do Espírito Santo. Porque existem assuntos que, de facto, foram escritos em um contexto que exatamente um contexto em que a situação política estava exatamente mexendo ou abalando as pessoas, estava exatamente colocando as pessoas com medo, a situação política era terrível. Existem assuntos que foram escritos em situações onde a economia exatamente não estava boa, em que havia assuntos que foram escritos em momentos que o contexto cultural era exatamente diferente em relação aos outros. Então, nisto é preciso saber exatamente o contexto
é preciso sabermos a questão econômica, como é que era a questão da economia da época, como é que era a questão geográfica, como é que era a questão política. Poderíamos aqui falar do contexto também, claro, sociocultural, poderíamos aqui falar do, do, do- de como é que todas as coisas aconteciam na época daquele mundo, naquele momento em que o autor exatamente estava escrevendo. Por exemplo, Paulo escreveu muita coisa em momentos que a situação na cidade não estava boa, não estava para menos. Então, é preciso levarmos em conta esses contextos, tanto geográfico, político, econômico, cultural e outros mais. No entanto, o sétimo, já falei do sétimo, claro. O oitavo método aqui que eu posso apresentar para vocês é de que determine o tipo de literatura que o autor está usando, porque alguns materiais bíblicos são, na verdade, formados de parábolas, alguns de provérbios, alguns de alegorias, alguns de salmos e profecias apocalípticas, sendo que muitos escritores bíblicos apresentaram muito de seu material na forma de poesia. Será proveitoso o uso de uma versão bíblica que apresente esse material em estilo poético, pois passagens que usam figuras de linguagem não devem ser interpretadas da mesma forma que a prosa. Certamente. Então, é preciso ter essas noções de que na Bíblia nós temos figuras de retórica, também chamadas de figuras de linguagem. Temos prosopopeia na Bíblia, temos metonímia, temos parábolas, temos hipérboles, temos enigmas, temos prosopopeia. Nós temos também metáforas na Bíblia. Então, temos poesia, enfim. Então, é preciso levarmos em conta esses elementos, porque nem todos serão interpretados da mesma forma, e nem todos serão interpretados de forma literalizada, porque também, se entendermos de forma literalizada, teremos uma série de problemas, porque alguns são exatamente voltados a assuntos proféticos. Temos até, inclusive, antropomorfismo na Bíblia. Então, tudo isto é importante compreender e cada assunto deve ser interpretado dentro do seu contexto, não fora do seu contexto. E mais, levar em consideração esses elementos que eu fiz referência, da hipérbole, parábola, metonímia, prosopopeia, enfim. Então, o nono método é de que você precisa exatamente. Falei do nono método, não é? Não? Exato, não falei do nono método. Falei do oitavo método. Então, o nono método reconheça que um texto bíblico pode não se harmonizar em cada detalhe às categorias literárias atuais. Tenha cuidado para não forçar essas categorias de interpretação do significado do texto bíblico. Na verdade, é uma tendência humana encontrar o que está buscando, mesmo que a intenção do autor tenha sido outra. Os seres humanos, nós, né, gostamos de fazer muito isso. Então é preciso termos também cuidado disto. O décimo método, observe a gramática e a construção da sentença a fim de descobrir o propósito do autor. Estude as palavras-chave da passagem encontrada no texto bíblico. Compare a sua utilização em outras partes da Bíblia, valendo-se de uma concordância e da ajuda de léxicos. Existem até dicionários bíblicos, você
pode usar dicionários bíblicos, léxicos, dicionários, concordâncias bíblicas. Então, tudo isso vai exatamente o ajudar para fazer uma boa interpretação das escrituras sagradas. Também pode se valer, claro, de comentários bíblicos, dicionários, já falei, etc. É mais, nono método que eu apresento aqui para você é, em conexão com o estudo do texto bíblico, procure explorar os fatores históricos, bíblicos, culturais. Existem até livros que falam de histórias da cultura bíblica. Eu sugiro um para vocês, ou quem sabe posso sugerir dois, pelo menos. Tem um livro, por exemplo, escrito por Merrill Tenney, Parker e William White Jr. O livro é intitulado, foi escrito em inglês, Daily Life in Bible Times. Foi traduzido para o português posteriormente como Vida Cotidiana dos Tempos Bíblicos. Isso mesmo. Em inglês é Daily Life in Bible Times, traduzido para o português como Vida Cotidiana dos Tempos Bíblicos. Escrito por Merrill Tenney, Parker e William White Jr. Eu sugiro este livro, para você, leia todo, fala sobre muita coisa relacionada à cultura bíblica, histórias, enfim. E tem outro que eu poderia também sugerir, deixa aqui lembrar o tema, o título. O título está me fugindo. Mas se eu lembrar, eu farei. Se eu lembrar, farei aqui a referência. No entanto, pode exatamente usar outros textos, outros livros, exatamente retratam sobre histórias e culturas da Bíblia para poder ser um suporte para você. E a arqueologia, tem aí a arqueologia, a antropologia e a história, na verdade, essas histórias podem contribuir para a compreensão do significado do texto bíblico, como é que era a cultura na época, como é que se vestiam, o que comiam, como é que falavam, o que predominava, qual é o pensamento que predominava na época cultural. Então, o décimo, falei do 11º método. A 12º método, consulte os escritos inspirados modernos. Porque existem muita gente crente em Jesus que acredita que Deus, de fato, inspirou os homens da Bíblia a escreverem aquilo que nós temos na Bíblia. E os adventistas do sétimo dia, por exemplo, os adventistas acreditam que Deus inspirou a escritora norte-americana Ellen G. White. Portanto, é preciso ter em conta o estudo, ou levar em consideração o estudo, o estudo exatamente feito por pessoas que, inclusive, fizeram referência daquilo que a escritora norte-americana Ellen G. White escreveu, fizeram referência, leva em conta esses assuntos que exatamente ela escreveu, porque de facto eu tenho lido muitos escritos de Ellen White, e Ellen White de facto ela escreveu muito bem, boas coisas e coisas maravilhosas. Portanto, as exposições da escritora norte-americana, que eu estou a fazer referência, Ellen G. White, por exemplo, as exposições dela sobre qualquer passagem bíblica oferecem, sem dúvidas, um guia inspirado para a compreensão dos textos, sem esgotar seu significado ou tornar desnecessária a tarefa
a tarefa da exegese. Então, você pode ler, por exemplo, os livros da escritora norte-americana Ellen G. White, o livro intitulado Evangelismo, página 256. Você pode ler o livro intitulado Grande Conflito, página 93. Pode ler a página 93 e a página 595. Você pode ler outro livro dela intitulado Testemunhos Seletos, volume 2, página 280. Pode ler a página 292, pode ler a página 312, pode ler a página 313 e também tem outro livro intitulado O Outro Poder. O Outro Poder é o livro dela. Na página, você pode começar a ler a página 33 a 35. Ela fala exatamente a respeito da questão bíblica, de elementos bíblicos, do entendimento claro das Escrituras Sagradas. Então, 13º método que eu aqui apresento é, depois de você fazer o estudo como delineado, referido, que eu fiz referência atrás, então, busque vários comentários e ajudas secundárias, como obras de eruditos, para ver como outros lidaram com a passagem. Avalie ali cuidadosamente os diferentes pontos de vista expressos da perspectiva das Escrituras Sagradas como um todo. No entanto, existem vários métodos. Eu aqui estou apresentando alguns métodos para que você exatamente tenha em consideração e possas exatamente interpretar as Escrituras Sagradas de maneira correta. Eu estou vendo aqui os minutos, já fiz 32 minutos e o vídeo já está longo, 32 minutos já está longo. Eu vou dar sequência falando desse assunto no próximo encontro. Próximo vídeo eu darei continuidade de métodos de interpretação da Bíblia. Então hoje vou parar por aqui para não tornar mais longo ainda do que já está. Eu prometo, o próximo vídeo que você estará assistindo é a sequência exatamente, será a sequência desse assunto. Então, desejo que você comece já a aplicar esses métodos que eu fiz referência, tudo que eu falei, coloque em prática. Espero que você possa ter uma compreensão já mais alargada a respeito dos assuntos bíblicos, seja do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, lá em Mateus, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Efésios, Gálatas, primeira epístola de João, Apocalipse, enfim. Aplique já esses métodos e eu tenho plena certeza que vai dar certo, vai funcionar e você vai entender a Bíblia mais do que você já está entendendo agora. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Lembre-se que o próximo vídeo será a continuidade deste assunto. Tchau.